Olá pessoal, vamos para o penúltimo tema do livro. O primeiro livro que eu comento na internet, que chama Fundamentos da Reforma Íntima. E eu sou o Fernando Moraes, né? E esses dois temas aí que são bastante delicados. Um é a eutanásia, que é o processo então que o pessoal, os familiares, as pessoas, até mesmo a vítima, ela decide então acabar o seu sofrimento e ter sua própria vida, ou se não, muitas vezes os familiares tomam essa decisão. E também o suicídio, que é um tema que está acontecendo muito no Brasil, e a mídia muitas vezes não fala. Um tema então que a pessoa decide acabar com a vida dela, e na verdade ela não quer que acabe a vida dela, mas sim as pressões, a triste situação que ela está. Então é preciso de muito cuidado quando a gente fala desses dois temas, na verdade. Vamos lá então. 980. E lembrando que essa é a primeira parte, gente. Tem duas partes, tá? O egoísmo, como sendo analisado ao longo de todos os verbetes desta obra, manifesta-se de várias formas. Uma delas é o cruel como o aborto ou a pena de morte, que evoca patente desprezo pela vida humana. É eutanásia. Gente, a primeira coisa que eu preciso falar quando a gente fala de eutanásia é que quando a pessoa ela está numa situação muito difícil, a pessoa está sofrendo muito, ela está debilitada, nós precisamos ver no Espiritismo que as doenças ou foi programado pela pessoa na sua programação para então eu costumo falar em limpar a alma, purificar a alma, ou simplesmente corrigir os erros de vida passada, né? Que faz parte então da evolução da pessoa. Obviamente que essas doenças que eu estou falando são algumas doenças que simplesmente muitas vezes a pessoa não provocou. Porque a nossa vida, se você simplesmente beber muito, você fumar muito, você comer excessivamente, você pode ficar doente, tá? E essa doença quem causou fomos nós mesmos pela educação péssima alimentar que nós temos. Mas muitas vezes as doenças como câncer, como mal de Alzheimer e outras doenças bem delicadas, bem terríveis, é então escolhido pela pessoa, né? Muitas vezes fala que a pessoa não venceu a doença e ela desencarnou. Mas muitas vezes, por mais difícil que seja, é um egoísmo da nossa parte. Enquanto, por mais difícil que seja, eu gosto de falar assim, que é bem delicado, eu sei como que é muito difícil, a pessoa simplesmente está tão debilitada e então os seus familiares ficam desesperados e rezam para a pessoa sobreviver. Só que nós precisamos rezar para ela o que for melhor para a pessoa, tá? Se a pessoa venha a morrer com essa doença, simplesmente então ela cumpriu a missão dela, por mais que a dor seja terrível, a saudade seja terrível. Então a eutanásia, como que eu falei para vocês, é simplesmente quando os parentes não aguentam mais ver, e com razão obviamente, não justificando, o fim daquele sofrimento. Mas nós não somos ninguém, precisamos falar dessa maneira,
para simplesmente decidir quem vai morrer ou quem não vai morrer. Tá? Seja para os seres humanos ou seja para os animais. Tá? Eu estava assistindo até uma entrevista agora com o espírita e ele falou que se a vítima decide a eutanásia, que ela está sofrendo muito e tal, os familiares não pegam alguma culpa nesse processo, porque quem decidiu foi a pessoa ali, né? Mas como que muitas vezes nós vemos famílias cuja que as pessoas decidem desligar os aparelhos e tal, isso é um crime, né? Na minha opinião, a pessoa simplesmente precisa morrer então conforme a naturalidade. Nós não somos ninguém para decidir quem vai morrer ou quem vai viver. Quem faz isso é Deus, é a inteligência divina, e infeliz daquele país também que defende essa lei. 981. O pretexto de estar desenganado, o enfermo é condenado à morte por familiares, médicos ou terceiros que somente conseguem enxergar o hoje, mas são completamente cegos para visualizar o amanhã. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, desculpa a minha alergia, quando os médicos desenganam esses parentes, a pessoa, ela simplesmente, obviamente que a maioria não tem uma visão assim espiritual, que talvez não conheça o espiritismo, ela vai pensar no hoje, mas ela não vai pensar nas vidas seguintes. Ela não vai pensar no futuro, que talvez ela pode passar por isso também. Tá? Então, gente, é algo muito delicado. Muitas vezes, eu tenho certeza que é assim. Uma vez eu estava estudando bem pouquinho o mal de Alzheimer, ou melhor, a pessoa que fica em coma, e dependendo da pessoa, a pessoa nem sofre. A pessoa simplesmente, o espírito dela, muitas vezes tipo, se for evoluído, se for um espírito que não seja preso aos bens materiais, ele fica em planos espirituais, ou ele encontra alguns parentes, ou fica com o seu mentor espiritual. O que eu estou querendo dizer, então, que tipo, muitas vezes é muito delicado, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente acha que a pessoa fica sofrendo. Eu não vou ficar aprofundando isso, gente, porque eu não sou dessa área, obviamente. Mas, resumindo, esse 980, esse 981, é simplesmente a gente rezar, a gente simplesmente pedir orientação para Cristo e a gente ter paciência, mas a eutanásia para o plano espiritual é um crime. É por isso que está aqui então na reforma íntima, tá? Limitados na sua visão, incrédulos, aversos à justiça divina, cheios de si e de seus conhecimentos terrenos, rebeldes, inconsequentes, adébitos do talião, invocando aspectos humanitários, eles decretam a pena de morte para quem é inocente. Olha, gente, esse lance aqui, eu sinceramente, esse 982 talvez está no lugar errado, né? Porque se eles decretam a pena de morte para quem é inocente, está falando então da pena de morte, né? Principalmente quando se fala do talião. Eu não entendi muito bem. Sim, então, se eu entendi a 982, eu volto e eu comento sobre ele. 983. Limitados porque não consegue perceber que Deus não iria permitir um sofrimento físico acontecesse caso, se não fosse absolutamente necessário para o progresso espiritual do ser. Muitas vezes, quando as pessoas estão revoltadas, rebeldes, elas ficam falando como que Deus então permite tal sofrimento. Porque muitas vezes, então, a pessoa fica aí na maga, nessa situação que não tem palavra para descrever, ou uma doença que está falecendo aos poucos.
Mas, gente, no plano espiritual, Deus permitiu porque seria então melhor para a pessoa. É por isso que muitas vezes se nós não entendemos isso, é porque nós estamos muito longe para compreender a lei divina. Lembrando que a lei divina, ele é pai, ele é mãe, e ele então é o Ser Supremo, que é o Deus de todas essas coisas, e o nosso cérebro então simplesmente às vezes se revolta por não entender esses desígnios, né? Então muitas vezes a gente vai entender então apenas no plano espiritual quando é adorizado. 984. Incrédulos, porque acham que a vida material finda em si mesma. É aquilo, né? Muitas vezes as pessoas tomam essas decisões como a eutanásia e o suicídio porque simplesmente como que eu falo, né? A pessoa, se ela não acredita no espiritismo, não tem como ela pensar no plano espiritual ou em outras vidas. Então, fica talvez um pouco mais fácil para elas decidirem isso. Elas não pensam na vida espiritual. Voltando só uma coisinha aqui no 982, sobre pena de morte, que eu já peguei aqui o lance, né? É que isso me lembra, então, eu não estou lembrado se a injeção letal, que é o instrumento de pena de morte, é considerado uma eutanásia. Eu acho que pode ser, né? A injeção letal, a cadeia elétrica, talvez seria uma eutanásia cruel, né? Que isso, essa pena de morte já é uma pena de morte que muitas vezes, por exemplo, assim como foi na crucificação, assim como é na injeção letal nos Estados Unidos, não sei se continua lá, já é errado você fazer uma eutanásia. Ó, gente, a minha opinião de agora, eu posso mudar, tá? Você então condenar um prisioneiro, um criminoso, você mandar executar a pena de morte para ele, já é errado no espiritismo isso. E imagine então, por exemplo, um lance aí de um inocente. Esses dias eu estava falando sobre a Revolução Francesa na escola e veio o tema da guilhotina, né, que é uma pena de morte francesa que aconteceu na Revolução Francesa. E um aluno estava comentando então sobre pena de morte, um aluno do ensino médio. E ele falou então que em uma cadeira elétrica morreu uma vez um menininho de uns 10, 11 anos porque ele roubou alguma coisa. Aí tem foto da internet, ele chorando na cadeira elétrica. Sabe, gente, isso é terrível. Essa imagem eu vi no Face nunca mais, então eu simplesmente vou esquecer dela, né? 985, avisos à justiça divina, porque não creem que o sofrimento físico do doente seja indispensável à sua regeneração. Acreditar que tudo não passa de uma injustiça do destino. É aquilo, gente, né? Isso acontece muitas vezes quando a gente participa de religiões conservadoras ou quando a gente não acredita na vida espiritual. Porque tudo que acontece, doenças, a desencarnação, isso acontece para melhor para a pessoa. Ela foi programada para isso. Quando a gente simplesmente faz esses comentários que Deus é injusto ou não deveria acontecer porque Deus permite, é simplesmente a falta do entendimento aos desígnios dele. Não tem outra explicação. Muitas vezes, gente, é por isso que Jesus, ele falava muito de parábola, ele não aprofundou os ensinamentos porque a gente é uma criancinha ainda, né? 986, cheio de si e de seus conhecimentos terrenos, porque elege Deus e juízes e carrascos ao mesmo tempo, levando Lórmino, da esquerda errada ali, premaduro de uma jornada que não lhe pertence.
Deixa eu ler novamente, esse 986. Esse livro, gente, eu já comentei uma vez com vocês, veio muita palavra errada. Achei que é a última vez, a única vez que eu faço o estudo de um livro, de um e-book, de um livro digital. A próxima vez eu faço de um físico. Cheio de si e de seus conhecimentos terrenos, porque ele é de Deus, juízes e carrascos ao mesmo tempo, levando o término prematuro de uma jornada que não lhe pertence. Gente, o 986 fala então da nossa ignorância sobre as coisas da vida, sobre as coisas do desencarno. E então a gente ignora sobre isso, a gente culpa a Deus, a gente faz então injustiças, nega o nome de Cristo, né? 987, rebelde, porque eu não vi ainda, vocês me desculpem, fala de suicídio aqui. 987, rebeldes porque aversos ao mandamento de Deus. É óbvio, né? Rebeldes porque simplesmente a pessoa então ela é egoísta e ela não entende então os mandamentos divinos. Então a gente precisa estudar cada vez mais os desígnios de Deus, a gente precisa estudar cada vez mais o Espiritismo para a gente entender um pouquinho mais sobre a inteligência divina, tá? 988. Inconsequentes, porque não zelosos na utilização do direito sobre a vida alheia. Gente, esse negócio do 988 é chamado de inconsequentes as pessoas, então, que elas simplesmente não dão importância devida à vida alheia. Nós estamos falando da eutanásia, também pode ser usado na pena de morte, também pode ser o suicídio, acredito, também. Às vezes a gente não dá uma importância, então, para a vida do outro. Se você pegar o lance da atmosfera do planeta hoje em dia, que está muito negativo, está com uma nuvem preta, me desculpem, né? É considerado nuvem preta uma frase racista, peço perdão, não foi isso que eu quis dizer, que eu não sou racista, mas é uma nuvem pesada, né? Então, como que tem uma nuvem pesada no planeta, uma nuvem pesada no nosso planeta, de ódio, entre outras coisas, o ser humano, principalmente agora, que ele está mais sensível, mais desesperado, ele acha então que o caminho é matar o outro. É matar aquele que rouba, é matar aquele que mata, é matar aquele que, juntamente com seu parceiro, lhe traiu, é a morte. Eu acho incrível isso, uma opinião minha mesmo, como que a pessoa simplesmente acha que a solução é a morte. É matar o outro porque ele está sofrendo muito, é matar isso, é matar aquilo, a educação não é investida. É por isso, gente, que a gente está nesse caos. A morte, a gente sabe muito bem que não vai ensinar nada na sociedade como a pena de morte. Tá? 989. Adeptos da lei de Dalião, porque facilmente trocam um sofrimento por outro, consciente ou inconscientemente, fazem com que o encarnado enfermo seja conduzido da morte para acessar o seu sofrimento, é como que eu lhe falei, trocando por outro pior, que é o retorno da pátria espiritual com uma missão completa. Gente, há relatos de espíritos que sofreram a eutanásia, que os seus parentes aí desligaram o aparelho, a pessoa morreu ali na maca. Desligaram o aparelho dela, ela morreu. Aí o que acontece? Ela chega no plano espiritual muito confusa, ela chega desesperada. Então, é falado para ela que, olha só que nesse caso, ou em muitos casos também, quando a pessoa fica em coma, por exemplo, que ela não cumpriu a missão completa dela.
não era para ela ter morrido agora. Não era para ela voltar para a missão espiritual, para o plano espiritual agora. Aí eu sinceramente eu não sei o que acontece com essas pessoas. Mas imagina, gente, que muitas vezes sobre a eutanásia, você acha, na sua inocência, que você está ajudando um espírito ou você está ajudando uma pessoa, mas na verdade você está levando ela a um sofrimento pior ainda. Imagina. Então isso é considerado também como egoísmo. Então, gente, isso é muito delicado. Sempre optem pela vida, por mais delicado que seja. A pessoa precisa morrer de mortes naturais ali, tá? 990. A eutanásia é a pena de morte por fins humanitários. Um contrassenso. Uma natural falta de lógica. Como haver um assassino que seja por caridade? Deus conferiu a vida no momento exato que sua sabedoria evidenciar irá retirá-lo. Olha, gente, eutanásia é a pena de morte por fins humanitários. Aqui ele está falando na pena de morte sobre um outro sentido. Na verdade, isso, voltando aqui, é a mesma coisa que eu falei, a eutanásia jamais vira uma obra de caridade. Tá? A gente precisa tomar cuidado sobre isso. Eu queria falar outras coisas, mas não vem na minha mente agora. 991. Subtrair-se à lei divina é mostrar flagrante de resignação e pura rebeldia. É o que também já foi falado. Toda aquela pessoa que ela se revolta contra a lei divina é uma pessoa que simplesmente ela quer ser mais do que Deus e simplesmente não compreende as suas leis. Tá? 992. Como garantir ainda que o enfermo, considerado desenganado, não irá experimentar uma melhora, podendo curar-se? Graças a Deus é impossível fazê-lo? Como antecipar-se por dando a vontade divina? Misticismo, ignorância, dizem certos profissionais da saúde pública. Lamentável postura para quem deveria cuidar da vida até o último instante, em missão sublime que foi conferida, ao invés de se tornar carrasco de uma pena de morte. Gente, imagina, por exemplo, que vamos colocar uma situação de uma outra pessoa. O Joãozinho tem a sua mãe aí, ou o seu pai, ou o seu irmão, que está bem debilitado no hospital. O Joãozinho simplesmente, por enquanto ali em uma semana, ele não apresenta melhora, tá? Ele está esperando para o aparelho e ele está sentado. Aí você já está cansado de ver essa cena e você simplesmente decide então desligar os aparelhos dele. Só que você não sabia que ele ia melhorar daqui a 2 semanas. Era questão de tempo. Ele ia voltar a respirar sem ajuda de aparelho. Ele não ia precisar mais ser sedado, não usar mais sonda, então ele ia melhorar. Então, gente, muitas vezes, por mais que seja muito dolorido, eu sempre falo isso, nós não sabemos se a pessoa vai melhorar ou não. Teve muitos espíritos já que aconteceu isso. Foi aplicado a eutanásia, só que o espírito ele ia voltar. E ele ia ser curado e ele ia sobreviver 2, 3, 4, 5 anos aí. A gente não sabe. Tá? Não é, pelo amor de Deus, apenas essa justificativa da eutanásia, mas nós precisamos ter paciência, rezar e ser resignados. Ser resignado a Deus.
a respeito da bondade de Deus, não a nossa bondade. Lembrando que, como o Chico Xavier disse, nós somos grãos de areias, insignificantes. Tá? Então, gente, que a gente, por mais difícil que seja, que a gente tenha calma, que a gente obedeça os desígnios de Deus e que a gente reze. Tá? É um tema bastante comprido. Eu quero ver se eu acho palestra sobre isso, a eutanásia ou suicídio, para você entender melhor. E é isso, gente. Muita paz. Eu espero que vocês entenderam. Amanhã eu solto a segunda parte. Até então, o final dessa semana. Eu acho que essa semana eu já termino o livro Fundamentos da Reforma Íntima. Aí eu vou fazer um especial sobre mediunidades. Fazer um vídeo até longo sobre mediunidades. Tá bom? Até mais.